e nobre, e eles aplaudiram ainda mais alto depois de ver sua reação. Depois dessa batalha, o Chambord já garantiu um lugar na lista dos 4 melhores. Depois de meia hora, os magos reais terminaram o check-up na matriz mágica e runas ao redor do estágio de teste de espada no ponto 1. O segundo jogo estava prestes a começar. Era entre o Sword e espada perversa blindada de prata. A maioria das pessoas favorecia o antigo guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados, o Sword. Embora a velocidade de crescimento, o punho do céu encoberto, o rei de Chambord tenha feito as pessoas questionarem o status de guerreiro número 1 de Sword, ninguém duvidava da força de Sword. Sword usou apenas um golpe ao enfrentar seus oponentes. Esta foi uma declaração selvagem e arrogante que fez o sangue de muitos guerreiros ferver. No entanto, esta foi uma representação precisa deste príncipe de aparência mediana. Em comparação, Espada Perversa Blindada de Prata era apenas um guerreiro que ficou famoso depois que ele entrou na competição deste ano. Embora ele tenha chegado à lista dos 7 melhores, ele não era tão forte quanto o Sword na mente de muitas pessoas. Afinal, muitas pessoas lembraram que ele lutou com um dedo destrutivo Sek por um tempo antes de vencer usando um ataque secreto. Como poderia um homem que estava no mesmo nível de Peter Sek derrotar alguém como o Sword? A única questão que as pessoas tinham era sobre quando o golpe final, Luz Branca, fosse usado pelo Espada Perversa Blindada de Prata. Quão poderosa era esse golpe? Esse foi o único trunfo que esse guerreiro mostrou. Esta intensa batalha estava prestes a começar quando todos focaram sua atenção na plataforma. Ha, eu posso derrotar o Sword com uma mão. É muito lamentável para ele. A voz alta e arrogante soou na plataforma. A armadura de prata brilhava sob o sol e sua capa branca tremulava ao vento como o vestido de uma menina. Com os olhos de todos sobre ele, Espada Perversa Blindada de Prata saltou para a plataforma usando uma pose muito extravagante enquanto tentava mostrar sua força. Apenas a julgar pelo visual, esse participante mais arrogante Espada Perversa Blindada de Prata era alto, magro e musculoso. Ele também tinha pele branca, sobrancelhas afiadas, olhos grandes e lábios finos. Ele poderia ser considerado como um homem muito bonito. Além de tudo isso, ele era o príncipe do reino afiliado de nível 1, Polo, da região de Batalha Oriental. Com seu passado, aparência e força, ele tinha muitos fãs. No entanto, a maioria de seus fãs eram garotas entre 15 e 18 anos. Essas garotas queriam seu príncipe encantado, e Espada Perversa Blindada de Prata encaixava muito bem nessa descrição. Elas eram loucas por ele desde que ele era jovem, bonito, poderoso e corajoso. Portanto, ouviram-se gritos estridentes de jovens garotas ao redor da plataforma quando Espada Perversa Blindada de Prata apareceu. Em comparação, Sword, que estava usando um hobby áspero e carregando uma espada enferrujada, parecia um espectador. Ele parecia muito calmo e não recebia muito aplauso. Este espadachim discreto e frio era como a sua espada enferrujada. Todos os dois tinham deficiências e pareciam muito medianos. Você se atreve a aceitar o desafio. Você não é páreo para mínimo. É melhor se render. Espada Perversa Blindada de Prata lhe esfregou o queixo e sacudiu o cabelo longo e liso. Ele manteve sua imagem perfeita aos olhos de suas fãs do sexo feminino, e ele não parecia assustado com o famoso Sword, quando um sorriso casual apareceu em seu rosto. Pegue sua espada. Uma espada, disse enquanto ele movia as sobrancelhas. Ei! Você realmente quer lutar? Há muitas pessoas assistindo à luta. Se você perder, ficaria muito ruim. Que tal você se render? Espada Perversa Blindada de Prata tentou o seu melhor para explicar a situação para Sword. Sua voz foi claramente ouvida por todos através da matriz mágica de amplificação na plataforma.
Muitas pessoas quase caíram no chão depois de ouvir isso. Esse cara é realmente arrogante. Ele se atreve a dizer isso ao Onslaught sem vergonha no rosto. Tink! A resposta de Onslaught foi um traço de energia da espada. Anterior próximo. Hail the King capítulo 330. Matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza. A nebulosa energia da espada parecia ter sua própria vida. Viajou no ar através de uma trajetória irregular. Moveu-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, em silêncio. Quando deixou uma série de pós-imagens de prata no ar, aproximou-se a espada perversa blindada de prata, que ainda estava falando rapidamente. Em alguns momentos, todo o espaço dentro da matriz mágica de proteção foi preenchido com espíritos da espada. E você realmente quer? Espada perversa blindada de prata gritou com raiva. Como um coelho assustado, esse jovem correu pela plataforma para se esquivar da energia da espada de Onslaught. Embora seus movimentos parecessem confusos, ele foi capaz de evitar a energia da espada repetidamente. Ele continuou a correr e gritar, e seus sapatos quase caíram de seus pés. Foi muito engraçado, e muitas pessoas na plateia riram dele. Como alguém tão arrogante pode ser tão ruim? Todos pensavam. No entanto, Onslaught não riu nem sorriu. Seus olhos gradualmente ficaram mais e mais brilhantes, e seus lábios levemente curvados para cima. Ele levantou sua espada enferrujada no meio do caminho. Depois que ele balançou levemente a espada, os espíritos da espada na plataforma ficaram mais violentos. Assim como a chuva leve na primavera, os espíritos da espada eram como gotas de água minúsculas, mas estavam em toda parte. Os espíritos da espada destruiriam a vida de alguém se tocassem neles. Enquanto as pessoas olhassem para a matriz mágica ao redor da plataforma que brilhava e as marcas finas e profundas da espada no chão da plataforma, eles saberiam quão poderosos eram esses espíritos da espada. Ei, você é muito feroz. Nós podemos conversar. Ei, isso é um ataque furtivo. Droga, minha bunda. Espada perversa blindada de prata foi pego de surpresa. Enquanto ele tentava o seu melhor para evitar os espíritos espada como chuva na plataforma, ele ainda não parou de falar e provocar. No entanto, ele não conseguiu desviar de um fio fino de espíritos de espada, que perfurou sua armadura de prata e deixou uma ferida em sua bunda. Não me force a derrotar você! Espada perversa blindada de prata pulou ao redor enquanto ele ameaçava. No entanto, esse tipo de contra-ataque foi inútil contra o Onslaught. A espada enferrujada na mão de Onslaught começou a tremer mais violentamente, e os espíritos de espada parecidos com chuva na plataforma ficaram mais finos e mais compactos. Parecia que a luz do sol estava até cortada por essa interminável chuva de espíritos da espada, e o público realmente sentiu como se estivesse chovendo dentro da plataforma. Apenas o espada perversa blindada de prata poderia realmente sentir o quanto esses espíritos da espada eram aterrorizantes, e ele entrou em piores condições na segunda vez, pois mais feridas apareceram em seu corpo. Droga! Eu realmente vou me soltar! Espada perversa blindada de prata correu e gritou como um coelho que foi pressionado em um canto. Assim, enquanto todos pensavam que ele ia perder, esse coelho mostrou suas presas. Assim como o que aconteceu no outro dia quando ele estava lutando contra Sek, uma luz prateada brilhante cintilou em sua armadura. A luz era tão penetrante que todos tiveram que fechar os olhos subconscientemente. Quando eles abriram os olhos novamente, os espíritos da espada na plataforma desapareceram. Este guerreiro arrogante realmente rompeu os espíritos espada do Onslaught. Fei, que estava assistindo a batalha na área VIP, estava um pouco surpreso. O rei não entendeu como a espada perversa blindada de prata quebrou a cobertura de espíritos da espada do Onslaught, e ele não viu claramente o que era a luz prateada. No entanto,
ele sentiu que sua mente foi um pouco provocada. Naquele momento, todos os momentos emocionais, como momentos felizes e tristes que ele experimentou em sua vida, surgiram em sua cabeça e se repetiram vividamente. Uma técnica tão estranha. Haha, eu parei sua técnica. Seu nome é One Sword, e você nunca golpearia duas vezes contra o mesmo oponente. Já que você não conseguiu me derrotar em um golpe, é hora de você se render. Espada perversa blindada de prata colocou as mãos em sua cintura enquanto ele ria alto. Ele estava muito orgulhoso, e parecia que a pessoa que estava correndo na plataforma alguns segundos atrás não era ele. Eu realmente não usei minha espada. One Sword balançou a cabeça levemente enquanto um sorriso brilhava em seu rosto. Um sorriso. Era muito raro ver isso no rosto do One Sword. O que? Você vai voltar atrás em suas palavras. Espada perversa blindada de prata ficou muito bravo depois que ouviu isso. É apenas um boato. Quando há um oponente que merece mais de um golpe de mim, usarei mais de um golpe. Parecia que o One Sword estava com uma paciência sem precedentes hoje. Em vez de ignorar as palavras do Espada perversa blindada de prata, ele continuou a explicar: além disso, eu realmente não ataquei mais cedo. Eu estava apenas praticando com os novos espíritos da espada que adquiri. Você. Eu. Espada perversa blindada de prata ficou um pouco sem palavras depois de ver o One Sword brincando com ele. Ele não conseguiu segurar sua raiva e disse: você me forçou a fazer isso. Hehe, não se arrependa. Enquanto ele falava, uma luz branca brilhou na plataforma. No momento seguinte, uma caixa de prata apareceu na frente do Espada perversa blindada de prata. Tinha cerca de 1,6 metros de comprimento e menos de 30 centímetros de largura e altura. O baú era em grande estilo e parecia com a armadura do Espada perversa blindada de prata. Era delicado e tinha muitas runas e matrizes mágicas gravadas nele. Exceto por muitos símbolos de animais e plantas que acrescentavam estética ao baú, havia mais de 100 gemas mágicas de prata incrustadas no peito. Sob o sol, parecia chamativo, luxuoso e chique. Todo mundo poderia dizer que esse baú de prata era precioso só de olhar. Qual armamento era esse? Ban! Espada perversa blindada de prata riu quando de repente bateu na lateral do baú de prata. Depois de uma série de ruídos de manivela, o baú se abriu para os dois lados e 3 raios de luz prateada saíram do peito como se um pavão abrisse as penas. Naquele momento, Espada perversa blindada de prata estendeu a mão e agarrou a luz prateada no meio. Ele sacudiu o pulso, e a luz prateada, em sua mão colidiu com os outros 2 traços de luzes prateadas. Tink! Fink! 2 ruídos de colisão de metal soaram. Acontece que o que ele tinha na mão era uma espada de prata que parecia luxuosa, havia rubis incrustados no cabo e na guarda da espada. As outras 2 linhas de luzes prateadas que foram derrubadas por esse jovem também eram 2 espadas de prata de aparência luxuosa, com desenhos diferentes. Quando as 2 espadas de prata viajaram no ar, deixaram uma série de imagens. Tink! Tink! Uma delas aterrissou 5 metros à esquerda de One Sword, e a outra aterrissou a 5 metros à direita de One Sword. Metade de seus corpos estavam profundamente no chão duro da plataforma, e as outras metades estavam levemente vibrando no ar. Voxos! 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 Com esta espada de prata na mão, parecia que Espada perversa blindada de prata era uma nova pessoa, ele não parecia mais casual e descuidado. Sua expressão facial parecia séria quando as espadas de prata começaram a vibrar. Chamas prateadas começaram a aparecer, e a espada perversa blindada de prata começou a cantar um feitiço que soava como uma canção de amor de partir o coração. Reúna-se por causa da alegria, separe por causa da tristeza. Alegria e tristeza, reunir e separar são imprevisíveis. Matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza. As 2 espadas de prata no chão começaram a reagir. As lâminas das espadas emitiam fios de luzes prateadas.
Como se as luzes tivessem vida própria, elas não atingiram Oansword, mas desenharam um círculo com 10 metros de diâmetro ao redor de Oansword. Olhando de cima, Oansword estava bem no centro do círculo. Enquanto isso, uma atmosfera desolada apareceu na plataforma enquanto a espada perversa blindada de prata continuava cantando. Parecia que era outono e tudo estava caindo e morrendo. Todos os públicos foram afetados também. Suas expressões diminuíram quando se sentiram solitárias e tristes. Fei estava muito curioso sobre tudo isso. Ele ficou muito surpreso com esse guerreiro que agiu arrogantemente na plataforma. A performance do Espada Perversa Blindada de Prata já fez muitos mestres guerreiros apertarem os olhos. Embora esta matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza não tenha mostrado seu verdadeiro poder, já chocou muita gente. Parecia que isso podia afetar as almas das pessoas e mudar o humor das pessoas, isso era muito estranho. Oansword já estava experimentando algo sem precedentes na plataforma. As duas espadas de prata em seus dois lados estavam levemente vibrando, e as decorações e joias nelas estavam fazendo uma série de sons de sinos. Os sons eram nítidos e refrescantes nos ouvidos da plateia, mas eram como os rugidos dos demônios nos ouvidos do Oansword. Esses sons o tornaram muito emocional. Todas as emoções e momentos emocionais que ele já experimentou em sua vida invadiram sua mente como ondas do oceano, e o caminho de cultivo focado e limpo em sua mente estava manchado por essas nuvens de poeira. Os eventos que estavam sendo repetidos em sua mente estavam lentamente se tornando mais e mais reais. Ele sentiu como se estivesse vendo-os novamente com seus próprios olhos e ouvindo-os novamente com seus próprios ouvidos. Ele não podia mais reprimir seu passado em sua cabeça. Seus olhos gradualmente não conseguiam ver o ambiente, eles sentiram uma dor. Suas orelhas gradualmente não podiam ouvir os arredores, ele só podia ouvir trovões. Oansword fechou os olhos. O que ele está fazendo? Ele acha que ele pode derrotar a espada perversa blindada de prata com os olhos fechados. Espere, parece que ele está sendo perturbado por algo. Todos os membros da audiência ficaram surpresos. Eles conversavam entre si enquanto tentavam descobrir por que as duas pessoas que estavam prestes a lutar estavam muito diferentes. Eles estavam de pé no lado oposto um do outro sem se mover como se ninguém quisesse atacar primeiro. O comportamento do Oansword era especialmente estranho. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 331. Você ainda pode usar espadas depois que seus braços estão quebrados. Apenas alguns mestres guerreiros sabiam o que o Oansword estava experimentando, e eles não conseguiam manter a calma. Será que esse espada perversa blindada de prata é na verdade uma mago que dominou feitiços de magia? Parecia que o Oansword estava experimentando só poderia ser causado por magias da alma. Fei se virou e olhou para a princesa Cindy, que também estava sentada na área VIP. Ele sabia que este seu adversário era uma maga genial, e ele se perguntou se ela tinha mais insights sobre o que estava acontecendo. No entanto, Fei descobriu que a fria e nobre princesa mágica também estava olhando para ele. Acima do véu, seus olhos de cristal estavam olhando diretamente para ele. Quando seus olhos se encontraram, pareceu criar faíscas no ar. Foi sutil, mas ambos leram alguns sentimentos não descritos um do outro. Depois de ver Fei olhando para ela, a princesa mágica balançou a cabeça levemente e continuou a assistir à competição. Voxos! 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 Espada perversa blindada de prata finalmente começou seu ataque. Com a espada prateada na mão, saltou no ar e foi tão rápido quanto a luz. Ele estava perto do reino de Serum com a espada, e parecia que esta espada de prata em sua mão estava em toda parte. Os ataques rápidos deixaram uma série de pós-imagens no ar,
e parecia que um pavão de penas brancas estava abrindo suas penas. Algumas pessoas na plateia também sentiam que as imagens posteriores pareciam um monte de flores de cristal, linda e ainda letal. Estes ataques de todas as direções foram direcionados ao One Sword, que ainda tinha os olhos fechados. As duas espadas de prata no chão vibravam ainda mais rápido, e a espada de prata na mão do espada perversa blindada de prata também era impiedosa. A espada se transformou em um fantasma e silenciosamente cortou em direção à garganta do One Sword. Os olhos do One Sword ainda estavam fechados. Parecia que ele não estava ciente do que estava acontecendo. Suspiros soaram ao redor da plataforma. Muitas pessoas já previram One Sword tendo a cabeça cortada. Muitas pessoas previram que o guerreiro mais poderoso nesta competição morreria sob este golpe. Quando a lâmina da espada de prata estava prestes a penetrar no corpo do One Sword, ele reagiu inclinando levemente o corpo para trás. A lâmina de prata mal perdeu a garganta do One Sword. Depois de perder o golpe, espada perversa blindada de prata girou seu corpo no ar como um moinho de vento e de alguma forma puxou seu corpo de volta para onde ele estava antes. Parecia que ele desobedeceu às leis da física. Ele então girou sua espada em um círculo e saltou no ar novamente. Desta vez, ele cortou em direção ao One Sword, que ainda não tinha acordado completamente. Seu movimento parecia que ele estava cortando com um machado. Essa mudança nos ataques foi inimaginavelmente rápida. One Sword, por outro lado, parecia ter ficado preso no chão. Ele não se afastou e grandes gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. Parecia que ele havia detectado o perigo enquanto tentava inclinar seu corpo para trás ainda mais. No último segundo, ele finalmente moveu o pé esquerdo para a esquerda um pouco mais. Tchink! A espada perversa blindada de prata caiu entre os pés de One Sword. Energias de espada instantaneamente saíram da espada e sangue apareceu. Um dos tornozelos de One Sword foi ferido por um traço de energia da espada e o sangue jorrou da ferida. Ah! One Sword está ferido. Impossível! O que eu acabei de testemunhar? Espada perversa blindada de prata realmente tem a vantagem. Ele até machucou o One Sword. Se me lembro de tudo corretamente, esta é a primeira vez que o One Sword é ferido na competição. É também a primeira vez que o One Sword se machucou em sua vida. Droga! O resultado vai ser chocante. Impossível! Todas as pessoas ao redor da plataforma começaram a murmurar entre si. Os queixos de algumas pessoas caíram e algumas pessoas esfregaram os olhos para ver se estavam alucinando. Ninguém esperava que o One Sword se lesionasse nesta partida. Mas agora, parecia que ele poderia até perder e morrer. Voxos! 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 As energias da espada voaram na plataforma. Espada perversa blindada de prata era um com a espada, e ele começou a atacar ainda mais agressivamente. No estágio de teste de espada no ponto 1, espada perversa blindada de prata pulou no ar novamente e moveu sua espada de uma maneira muito estranha. Como se um pavão abrisse suas penas, os traços das energias da espada disparavam em todas as direções. Elas não fizeram sons, mas foram letais. Voxos! 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 Quando o barulho soou, as feridas começaram a aparecer no corpo de One Sword, quando as energias da espada começaram a deixar feridas em seu corpo e quase rasgaram suas roupas. Todos os guerreiros mestres na plateia ficaram chocados ao ver isso. Fei olhou fixamente para a partida que estava acontecendo no estágio de teste de espada no ponto 1. Ele pensou que isso ia ser unilateral, mas tomou um rumo inesperado. Fei poderia dizer que o One Sword estava em uma situação desvantajosa. Como ele estava dentro da matriz da espada separar e reunir alegria e tristeza, One Sword não podia mais prever o caminho de seu oponente.
e ele não podia mais pegar os movimentos de seu oponente. Ele só podia usar o instinto de um mestre guerreiro para se esquivar, e os ferimentos eram inevitáveis. Este era provavelmente a partida mais difícil que o Onslaught já esteve envolvido. Fei acreditava que o Onslaught também notou o poder oculto no corpo do espada perversa blindada de prata, e estava muito interessado nele. O Onslaught não usou seu ataque matador no início, e usou seus espíritos da espada como uma chuva para forçar o poder real do espada perversa blindada de prata. No entanto, essa pequena curiosidade o colocou em uma situação perigosa. Onde está a espada perversa blindada de prata? A matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza era realmente estranha, e a técnica de velocidade e espada do espada perversa blindada de prata também foi muito surpreendente. Era diferente das técnicas tradicionais, pois era rápido, criava ilusões e não produzia sons. Foi por isso que o Onslaught teve dificuldade em lidar com isso. Com exceção de Fei, mestres como Princesa Mágica Cindy, Shevchenko e guerreiros duplos do vento e do fogo também ficaram chocados. Muitos deles já se sentiam antes que a força do espada perversa blindada de prata era medíocre. Eles acreditavam que ele tinha uma boa aparência, mas era muito arrogante para ser um verdadeiro mestre. Mas agora, parece que todos foram enganados pelo ato de espada perversa blindada de prata. No estágio de teste de espada no ponto 1. O Onslaught finalmente mostrou impaciência e ansiedade em seu rosto. Esta foi a primeira vez que ele estava em uma situação tão ruim. Ele estava com raiva e todos os suores do corpo dele estavam misturados com o sangue. Todas as emoções reapareceram em sua mente novamente, e seus olhos e ouvidos estavam sentindo ainda mais dor. Finalmente, ele foi capaz de recuperar o controle de sua energia guerreira. Sua energia de guerreiro saiu de seu corpo e voou para o céu. Os enormes fluxos de ar criados por isso eram como um tornado que girava em torno de Onslaught. Puf! Espada perversa blindada de prata estava avançando em Onslaught com sua espada de prata, mas ele foi atingido por essa força poderosa. Como se tivesse sido atingido por um enorme martelo, ele abriu a boca e vomitou bocados de sangue. Depois que ele cambaleou e andou mais de uma dúzia de passos para trás, ele finalmente estabilizou seu corpo. Bum! Suspiros soaram ao redor da plataforma novamente. Pena que sua força não combina com suas técnicas. Embora os olhos de Onslaught ainda estivessem fechados, embora suas roupas estivessem rasgadas em tantas áreas, embora ele parecesse derrotado com todo o suor e sangue nele, sua expressão calma e seu tom confiante faziam com que muitas pessoas o temessem. Renda-se e eu vou deixar você viver. O Onslaught abriu os olhos e disse para o espada perversa blindada de prata que repetidamente vomitava sangue. Que nojo! Você quer que eu me renda? Derrote-me primeiro. Você acha que é o rei de Chambord? Espada perversa blindada de prata cuspiu. A expressão de Onslaught mudou. Ele zombou. O rei de Chambord. E daí? Você não é páreo para mim. Que nojo! Derrote-me primeiro. Espada perversa blindada de prata ridicularizou. Quando ele disse isso, ele moveu a espada de prata em sua mão. Chamas de prata reapareceram, e a espada da alegria e tristeza, e a espada de reunir e separar, que foram esfaqueadas no chão, começaram a vibrar novamente. Os anéis de prata e gravuras nelas fizeram uma série de sons de sinos, e todos os sons se acumularam nos ouvidos de Onslaught. O Onslaught teve que fechar os olhos depois que ele ouviu isso. Hahaha, assim que eu atacar, você precisará fechar os olhos. E você quer que eu me renda? Espada perversa blindada de prata sabia que seu oponente era realmente poderoso e as mesmas técnicas seriam inúteis na sua frente, e foi por isso que ele mudou de repente para outro conjunto de técnicas que era ainda mais estranho. Voxos! Voxos! O sangue apareceu em Onslaught quando ele foi ferido novamente. Eu não queria te matar. Onslaught suspirou.
Sabendo que seu oponente era mais fraco que ele, o Answord não usou sua espada. Ele rompeu diretamente a técnica usando sua pura energia guerreira. Depois de um barulho, espada perversa blindada de prata foi derrubado novamente. Seus braços estavam abaixados e pareciam sem ossos, parecia que o Answord quebrou os braços. Você ainda pode usar espadas depois que seus braços estão quebrados. O Answord estava muito orgulhoso de si mesmo. Depois que sua oferta foi rejeitada, ele não perguntará novamente. O Answord, que mostrou sua hostilidade em relação a Fei na batalha com Torres, não mostrou nenhuma piedade para com a espada perversa blindada de prata depois que este jovem falou sobre o rei de Chambord. O Answord queria matar. Anterior próximo. Comentário. Rei The King capítulo 332. Sangue na espada. Ha, claro. Meus braços estão quebrados, mas ainda posso usar meus pés. Depois de vomitar outro gole de sangue, espada perversa blindada de prata saltou no ar. A espada de prata que foi arrancada de suas mãos foi espremida entre seus pés. Ele chutou levemente a espada, e ele foi capaz de segurar a alça da espada usando os pés corretamente. Mais uma vez, ele estava no estado de ser um com a espada, e seu corpo girou no ar como uma enorme Beyblade. O golpe veio rápido e o golpe veio frio. Tink! 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 A matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza começou a fazer sons novamente, e os sons do sino eram longos e bonitos. Apenas o Answord, que estava dentro da matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza sabia o quanto esses sons de sinos eram perigosos. Pena que a espada perversa blindada de prata ficou gravemente ferido. Ele não conseguiu derrotar o Answord quando estava em sua condição de pico e não havia chance de vencer agora. Todos os mestres na plateia poderiam dizer que as técnicas do espada perversa blindada de prata eram místicas e milagrosas, mas não tinham o nível exigido de energia guerreira. Se a espada perversa blindada de prata fosse um guerreiro de 6 estrelas, o Answord já teria sido derrotado. No entanto, ele era apenas um guerreiro de 4 estrelas, e ele não podia utilizar as técnicas e essa matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza efetivamente. Tink! O Answord finalmente usou sua espada. Esse traço de energia da espada era tão brilhante quanto uma estrela, e de alguma forma mostrava a eternidade naquele momento. Puf! E espada perversa blindada de prata, que estava espalhando a chama de prata no ar foi forçada a voltar. Mais sangue saiu de sua boca, e a espada de prata que foi segurada firmemente em suas pernas também foi arrancada. Voou 20 metros no ar e foi esfaqueado no chão. O corpo da espada estava vibrando violentamente, e as pernas do espada perversa blindada de prata foram severamente danificadas. Os ossos da perna podiam até ser vistos, e algumas pessoas da audiência estavam com medo. Esta foi a lesão mais leve e a espada perversa blindada de prata poderia pedir. Se o Answord não estivesse dentro da matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza e sua força não diminuísse drasticamente, as pernas do espada perversa blindada de prata já poderiam ter sido cortadas. Todos sabiam que o Answord não se conteve. Tink! Tink! 2 flashes de luzes prateadas apareceram na plataforma. Matriz da espada separar e reunir, alegria e tristeza foi desmembrada pela suprema energia da espada de Answord. Como 2 pássaros, espada da alegria e tristeza, e espada de reunir separaram soltaram um grito quando voaram para o ar e levemente perfuraram no chão ao lado de espada perversa blindada de prata. Bam! E depois de cair no chão, o sangue saiu das feridas da perna do espada perversa blindada de prata como um rio. Ficou claro que a espada perversa blindada de prata não aguentava mais.
Mesmo que este fosse o caso, ele ainda resistia e não queria se deitar completamente no chão. Com dores insanas nos braços e pernas, sua expressão ainda não mudava. Ele parecia ser ainda mais selvagem quando riu. Hahaha, o que? Você é finalmente um assassino. Hahaha, um sword, apenas uma espada. Que nojo! Você só usa um golpe na batalha. Você finalmente tirou o seu Omiska. Você não é tão bom quanto o rei de Shambod. Lá eu disse isso. Hahaha, o que você pode fazer? Me matar. NT, não faço ideia de por que Omiska, mas estava assim em inglês. You finally took off your musk. Mesmo que ele estivesse no chão com sangue em cima dele, a crueldade e a selvageria de espada perversa blindada de prata não podiam ser retidas. Ele parecia arrogante e não estava disposto a renunciar. Você ainda pode usar espadas com seus braços e pernas quebrados. O Answord zombou quando ele limpou cuidadosamente o sangue em sua espada enferrujada com o dedo, e então soprou seu dedo para tirar o sangue de lá também. Seu movimento parecia leve, mas a intenção assassina em sua voz fez todos os membros da audiência sentirem calafrios em suas espinhas. Apenas se renda. Rapidamente. Apenas faça. Você já provou a si mesmo. Ninguém vai te chamar de idiota arrogante mais. Algumas pessoas na plateia já começaram a gritar. Por alguma razão, muitas pessoas que não gostavam da espada perversa blindada de prata já mudaram sua percepção deste guerreiro depois de ver esta partida. Eles estavam agora todos do lado deste príncipe arrogante, e todos eles queriam que o espada perversa blindada de prata se rendesse para salvar sua vida. Aquelas meninas jovens que eram fãs do espada perversa blindada de prata tinham lágrimas nos olhos enquanto seus corações disparavam. No entanto, o jovem na plataforma demonstrou sua selvageria. Haha, claro que posso. Depois de uma risada, espada perversa blindada de prata atingiu o chão com um de seus braços quebrados. Quando o barulho de estalados de ossos soou, este jovem usou essa força repulsiva para mover seu corpo. Seu corpo voou no ar, e ele foi capaz de morder sua espada de prata que foi previamente derrubada. Ele virou a cabeça com força, e a espada de prata que estava presa por seus dentes ordenou a espada da alegria e tristeza e a espada de reunir e separar. Essas duas espadas de prata voaram no ar e se atiraram contra o Answord como duas flechas. Voxos! Os olhos de Answord brilharam e ele atacou sem hesitar. A espada de energia do Answord parecia aterrorizante enquanto rasgava o espaço e acertava as duas espadas da alegria e tristeza e a espada de reunir e separar ao mesmo tempo. As duas espadas foram jogadas para trás e diretamente jogadas no campo mágico protetor. Chocantemente, as espadas despedaçaram a matriz e voaram para o céu, ninguém sabia onde as espadas iam. Voxos! 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 Depois de ver isso, espada perversa blindada de prata virou e voou em Answord. Com a espada na boca, seu corpo girou ferozmente no ar. Olhando de longe, parecia que ele era uma broca rápida. Era óbvio que ele estava disposto a ferir o Answord colocando sua própria vida em risco. Que pena, eu não queria te matar. O Answord suspirou, mas sua expressão não mostrava a mesma mensagem. Sem hesitar, ele sacudiu o braço. Instantaneamente, aquela espada enferrujada parecia cristalina, parecia perfeita e majestosa como se fosse uma arma brilhante de Deus. Depois que a técnica foi iniciada, a energia da espada fria apareceu novamente. Este foi realmente um movimento matador. Ninguém poderia descrever a sensação desse golpe, ninguém poderia descrever o poder desse golpe e ninguém poderia descrever a perfeição desse golpe. Qualquer um que estivesse enfrentando esse golpe se sentiria desesperado. Este ataque não era algo que a espada perversa blindada de prata poderia suportar.
Até mesmo civis comuns podiam dizer que espada perversa blindada de prata e sua espada seria dilacerada por esse golpe como se passassem por um picador. Eles seriam transformados em nuvens de névoas de sangue e pó de ferro. Tic, 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 tic. A espada de prata e a incomparável energia da espada encontraram. Instantaneamente, as faíscas criadas por isso eram tão brilhantes que algumas pessoas tiveram que fechar os olhos. Ondas de energia foram emitidas para os arredores como se isso fosse dia do juízo final. A atmosfera trágica apareceu na plataforma, e o estágio de teste de espada no ponto 1 começou a tremer como se fosse entrar em colapso. Nuvens de poeira estavam por toda parte e flores brilhantes de sangue apareciam aqui e ali. Era lindo e cruel. Depois de um longo tempo, as faíscas desapareceram e a poeira parou de voar. Não havia som no palco, mas ninguém sabia o resultado, pois as nuvens de poeira bloqueavam a visão de todos. Está acabado? Está terminado. Alguém na plateia perguntou de repente. Ele está morto? Não. Um bastardo arrogante como ele não pode morrer assim. Algumas pessoas não queriam ver o final trágico. O Answord é o Answord depois de tudo. Embora ele tenha usado mais de um ataque, o resultado é o mesmo. No entanto, apesar do resultado, ninguém previu que isso ocorreria na plataforma. Algumas pessoas murmuraram umas para as outras, mas a área estava silenciosa. Quase todos os mestres da área VIP haviam se levantado, e todos olhavam para a plataforma e queriam que as nuvens de poeira se acomodassem. Apenas Fei e a princesa mágica Cindy estavam sentados em seus assentos. A princesa Cindy olhou para Fei com uma expressão curiosa, mas Fei só tinha um sorriso no rosto. Depois de um tempo, as nuvens de poeira finalmente se assentaram. Espada. Havia sangue na espada. O sangue não era do seu oponente, mas dele. O corpo da espada tremia e choramingava como se fosse atingido por algo poderoso. A mão que estava na espada estava sangrando quando foi ferida. Sangue escorria lentamente pela mão e pingava no chão depois de passar pelo cabo, pelo guarda, pela lâmina e pela ponta da espada. Quando o sangue escorria no chão, ele enviava algumas pequenas flores de poeira para o ar. Era a mão de Answord. O Answord foi ferido? O público quieto explodiu enquanto conversavam um com o outro. Apenas as pessoas mais observadoras perceberam que a expressão de Answord era muito estranha. Seu corpo estava tremendo, parecia que ele estava extremamente irritado, mas ele estava suprimindo alguma coisa. No entanto, ele parecia estar em choque também. Todos os tipos de emoções apareceram em seu rosto, e era ainda mais complicado do que quando Answord estava dentro da matriz da espada separar e reunir alegria e tristeza. 30 metros atrás de Answord, espada perversa blindada de prata, estava deitado no chão com a face para baixo. Seu sangue manchou silenciosamente todas as pedras em volta dele. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 333. 3 ataques. Segunda partida nas quartas de finais. Vencedor, Answord. Depois que o juiz se aproximou de espada perversa blindada de prata e fez alguns check UPS, ele se levantou e anunciou o resultado. Além disso, este juiz acenou para o Reino Polo e sinalizou que enviassem as pessoas à plataforma para salvar seu príncipe. Embora a espada perversa blindada de prata tenha sido gravemente ferido e tenha perdido sua consciência, ele não morreu ainda. Algumas pessoas pularam na plataforma. Um deles era um homem na casa dos 50. Ele parecia forte e majestoso e usava uma coroa de ouro. Era óbvio que ele era o rei do polo. Ele rapidamente correu para a espada perversa blindada de prata e ordenou que os médicos e magos começassem a curar seu filho. O Answord, por outro lado, lentamente colocou a espada enferrujada de volta na bainha em suas costas.
Depois que ele apertou a mão e se livrou do sangue, ele olhou para a área VIP e olhou para Fei. Por que você se envolveu? Ele perguntou. Ele me elogiou, então eu o salvei. Fei riu, assim como ele zombou de você e você tentou matá-lo. Fei não tentou esconder nada. Esta é uma competição justa que o imperador Yassin criou. Como você ousa se envolver? O Answord continuou a perguntar pacientemente. Eu só me envolvi depois que o resultado foi finalizado. Então, tecnicamente, eu não estava envolvido na sua partida. Fei também respondeu pacientemente. Claro, se o que ele disse era razoável, o que ele disse depois era apenas o próximo nível. O que você iria fazer se eu interviesse? Se o que ele disse era razoável, o que ele disse depois era apenas o próximo nível. O que você iria fazer se eu interviesse? A expressão de Answord mudou, mas ele não deu seguimento a nada. Você! A raiva apareceu no rosto de Answord, mas desapareceu rapidamente. Ele olhou para Fei enquanto ele estava no plataforma alta e balançou a cabeça. Você é apenas um idiota que é irracional. Eu superestimei você. Depois que ele disse isso, ele se virou e foi embora. Ele estava com medo de acabar sacando sua espada se permanecesse ali por mais tempo. Ele teve que admitir que ele não estava tão calmo quanto parecia. Foi uma sensação muito estranha. Quando ele era o mestre guerreiro no ponto 1 entre todos os reinos afiliados, ele era capaz de tratar todos com tranquilidade. Ele era como a montanha mais alta e todas as outras montanhas eram inferiores a ele. Com esse senso de superioridade, apesar de sua aparência comum com um manto áspero e a espada enferrujada, ele ainda era um rei sem nome que usava armaduras douradas e armas divinas nos olhos de outras pessoas. Qualquer um que ouvia seu nome elogiava-o e olhava para ele. No entanto, tudo isso mudou depois que o rei de Xamboda apareceu. Punho do céu encoberto. Sob o céu, ainda havia um lugar onde ele, o Answord, poderia ficar de pé. Uma montanha não poderia conter dois tigres. O rei de Xambod destruiu a imagem de superioridade do Answord. O título de mestre guerreiro número 1 do Answord já foi tomado pelo rei de Xambod. Antes, o Answord acreditava que ele poderia ignorar todos os comentários e julgamentos que os outros tinham sobre ele. Ele pensou que poderia rir de todas essas coisas, mas esse não era o caso. Não havia certeza de quando, mas a hostilidade contra o rei de Xambod já havia começado a crescer dentro dele, mesmo que eles nunca tivessem se encontrado antes. O rei de Xambod ficou mais poderoso e dominante, e a hostilidade do Answord ficou mais forte. As complicadas emoções do Answord foram mostradas em sua última partida quando ele lutou com Torres. Sua intenção assassina lhe disse que ele não poderia mais manter a calma. Como uma mão enorme, a imagem de Fei o arrastou para baixo das nuvens. Se ele quisesse retornar ao lugar de costume, ele precisaria cortar essa mão. A segunda partida finalmente acabou enquanto as pessoas na plateia murmuraram entre si. A próxima partida era a partida que a maioria das pessoas esperava. Embora o rei de Xambod e a princesa mágica não tivessem começado a lutar, todas as pessoas ao redor da plataforma se sentiram como se o sangue dentro delas estivesse fervendo, já que estavam todas muito excitadas. O rei de Xambod, um novo guerreiro que nem tinha medo do palácio imperial dos cavaleiros, um jovem rei que tinha histórias milagrosas. Havia alguém que pudesse parar esse jovem que chocou a plateia de novo e de novo. Muitas pessoas não achavam que ele seria parado por alguém na competição. Princesa Mágica Cindy, a princesa engenhosa e poderosa do Reino Bula.
Seu rosto bonito e aparência arrogante lhe deram muitos fãs desde o começo, e seu poder mágico, seus feitiços e sua absoluta confiança até fizeram Mette-Razi afirmar que ela estava no nível do rei de Chambord e o Answord. O rei e a princesa. Quem ia estar nas semifinais? Dezenas de milhares de pessoas ficaram muito perto da plataforma, pois todos queriam testemunhar esta partida com cuidado. Mesmo os magos reais que estavam aqui para consertar o estágio de teste da espada no ponto 1, que foi danificado no combate anterior, não saíram, todos eles ficaram ao redor da plataforma. Esses magos com vestes de mago vermelho douradas ficaram aqui por dois motivos. Um deles, eles estavam aqui para impedir que o público se machucasse se a batalha na plataforma se aquecesse demais. 2. Eles também queriam assistir à batalha que foi considerada como a batalha número 1 entre a energia guerreira e o poder mágico dos mestres da geração anterior. Afinal de contas, o poder mágico que a princesa Cindy demonstrou comoveu até esses magos reais. Quando elementos mágicos surgiram, a deusa número 1 que estava em um longo vestido preto voou no ar. Com um par de asas criadas por elementos mágicos do vento, ela parecia uma linda borboleta. Ela voou da área VIP e aterrissou lentamente na plataforma. O jeito que ela se moveu fez com que muitos homens que estavam assistindo isso tivessem hemorragia nasal. A princesa Cindy parecia majestosa naquele momento e parecia impecável. No entanto, quase todo homem tinha maus pensamentos em seu subconsciente sobre a destruição de beleza e pureza. Foi por isso que o sangue deles estava fervendo. Ouviu-se que a beleza da princesa mágica atraiu a atenção de algumas figuras influentes. Muitas forças poderosas em São Petersburgo visitaram o antigo rei do reino de Bula e pediram arranjos de casamento. Todos eles queriam estabelecer uma aliança com o reino Bula. Embora a princesa Cindy fosse poderosa, ela poderia não resistir às forças políticas. Fei apenas sorriu. Desde que esta princesa matou o Lâminas Duplas Sangrentas usando seus próprios métodos, Fei teve uma boa impressão dela. Claro, não era amor. Fei gostou de que esta princesa mágica fria tinha bons costumes e sabia o que fazer em diferentes situações, e Fei admirava essas características dela. Depois de chamar Torres e dar-lhe uma garrafa de poção de saúde, Fei disse ao seu guarda-costas para dar isso ao Reino Polo para salvar a vida do espada perversa blindada de prata. Ele então bateu no braço do seu trono de pedra e apareceu na plataforma num piscar de olhos. Depois que o juiz anunciou o início da partida, luzes azuis passaram e uma cortina de água cobriu a plataforma em todas as direções. Ela envolveu completamente a plataforma e manteve o público seguro. A matriz mágica protetora foi alterada, e agora pode se defender contra o ataque de um guerreiro de 8 estrelas. Todos os aplausos da plateia foram bloqueados, e estava completamente quieto dentro da plataforma. Os dois se entreolharam e a partida estava prestes a começar. Esta foi a primeira vez que Fei ficou tão perto da princesa Cindy. Embora seu poder mágico ainda não tivesse sido mostrado, Fei ainda podia sentir a aterrorizante quantidade de poder mágico dentro do corpo magro dessa garota. Ela era como uma bomba nuclear que poderia explodir a qualquer momento, consideravelmente ainda perigoso. Você interveio na partida anterior. A princesa mágica tirou o véu quando perguntou levemente. Seu rosto era liso como a melhor porcelana e tinha um brilho branco, e todos os traços faciais eram perfeitos. Ela não era tão pura quanto Angela, ela não era tão valente quanto Helena, ela não era tão sábia quanto Tanasha, e ela não era tão sedutora quanto Paris. No entanto, ela tinha um charme próprio, ela era quieta e independente como uma flor de orquídea. Sim. Fei não tentou esconder isso. O Answord não é páreo para você. Como se ela se lembrasse da aura superior que Fei mostrou quando salvou a espada perversa blindada de prata, ela disse depois de um momento de silêncio, eu também não sou páreo para você. Fei apenas sorriu de volta. O instinto dessa garota era muito forte. Quando Fei se apressou para salvar a vida do espada perversa blindada de prata, ele usou um poder que estava perto de 9 estrelas para quebrar o ataque mortal de Answord.
Uma pequena faca foi preenchida com o poder de Fei quando foi enviada voando para a espada Dual One Sword pelo dedo de Fei. Embora a faca tenha empurrado a espada Dual One Sword, ela também explodiu em pó, já que não conseguia lidar com o poder explosivo de Fei por muito tempo. Exceto por One Sword, Fei pensou que ninguém mais tinha notado. Parecia que a princesa mágica notou isso, e até comparou o poder naquela faca com o Dual One Sword, e dela. A impressão de Fei sobre ela ficou ainda melhor. No entanto, eu não vou me render. Meu mestre me disse que só posso avançar se lutar com outras pessoas poderosas. Eu quero saber o quão poderoso você é, então vamos determinar o resultado da batalha em 3 ataques. Quando ela disse isso, ela agarrou aquela enorme varinha de batalha. Seu cabelo começou a flutuar enquanto seu corpo se elevava lentamente no ar. Anterior próximo. Rei The King capítulo 334. Beleza ardente das chamas. 3 ataques. Está bem. Fei deu um passo à frente e sua força bárbara foi liberada de seu corpo e se expandiu para fora como um tornado. Esta força fez o ar na plataforma ficar denso. Como se fosse um pântano transparente, era difícil passar por ele. As pessoas do lado de fora também tiveram dificuldade em observar o que estava acontecendo, como se todas as luzes da plataforma estivessem turvas. Ah! 7 estrelas. Ele avançou de novo. Um mago real que estava usando um chapéu de mago ofegou. Ele estava de pé na beira da plataforma, e ele sentiu claramente o que estava acontecendo dentro da matriz. Embora seu suspiro não fosse alto, as pessoas ao redor dele ficaram chocadas. Este mago era de cabelos brancos e era claramente um ancião, e muitas pessoas confiaram em suas palavras. Então o rei de Chambord já é um guerreiro de 7 estrelas. Outros guerreiros na plateia sentiram uma sensação entorpecente. A distância entre os 6 estrelas e os 7 estrelas era enorme e alguns guerreiros não conseguiam ultrapassar até o final de suas vidas. No entanto, o rei de Chambord passou por este limiar em meio mês. Muitas pessoas na área VIP ficaram desapontados. Havia muitos guerreiros que achavam que não eram muito diferentes do rei de Chambord e queriam desafiá-lo. Mas agora, suas expressões eram todas sombrias. Tanto Helena quanto o Sword deixaram a área e voltaram para seus próprios acampamentos. Esse era o hábito deles. A única pessoa que estava na lista dos 4 melhores e que não saiu foi o príncipe Shevchenko. Quando as pessoas olhavam para ele, elas perceberam que esse príncipe não estava nem um pouco nervoso. Seu rosto parecia sem emoção enquanto seus lábios apertavam um contra o outro, e ninguém pode dizer em que esse príncipe estava pensando. Fei só mostrou um pouco de sua força, e toda a plateia ficou desajustada. As pessoas na plateia não sabiam que Fei não mostrou todo o seu poder. Seu personagem bárbaro estava no auge do 9 estrelas, e estava a apenas um passo de se tornar uma elite de classe lua. Fei propositadamente mostrou uma força de 7 estrelas de nível intermediário, pois ele não queria que essa garota na frente dele perdesse tão feio. Depois de um leve rugido, Fei cerrou o punho e levou-o até a cintura. Esse era o movimento simples que a maioria das pessoas faria antes de socar. No entanto, quando Fei fez isso, parecia que todas as energias na área foram sugadas em sua mão direita. Parecia que Fei havia entendido a essência de um soco e poderia estar usando qualquer tipo de técnica a partir de agora. O acordo de 3 ataques que Fei e Cindy fizeram fez com que Fei pensasse no misterioso mestre. Aquele misterioso guerreiro parecido com um professor e pai fez acordos de 10 ataques com Fei, e a força de Fei saltou em níveis após treinar com ele. Agora, Fei tinha controle granular de seu poder, e não havia vazamentos quando ele cerrou o punho. Uma chama de energia transparente cobria o punho direito de Fei.
A princesa Cindy do outro lado dele também estava preparando seus ataques ultimates. Com o feitiço de elevação, ela estava flutuando a 2 metros acima do solo. Embora não houvesse vento, seus longos cabelos negros tremulavam no ar como chamas. Seus braços estavam abertos como se ela estivesse tentando abraçar alguma coisa, e uma aura arrogante mais perigosa apareceu ao seu redor. Seus olhos de alguma forma começaram a parecer mais e mais prateados, como se uma eternidade de frio estivesse armazenada lá, e seus cabelos gradualmente se tornassem prateados também. Craque, craque. Ruídos congelantes de gelo soaram no ar, e a temperatura ao redor da plataforma diminuiu. Geadas surgiram no chão do nada, e mais geadas se acumularam. A princesa Cindy era o centro, e as geadas se expandiam em todas as direções. O gelo gradualmente se formou e logo alcançou os pés de Fei. Depois disso, ele começou a subir e congelou as pernas, a cintura e o peito de Fei. No final, as geadas apareceram nas sobrancelhas e nos cabelos de Fei. Merda! Estou um pouco confiante demais. Fei disse para si mesmo. Depois de um período de preparação, parecia que o feitiço que a princesa Cindy estava prestes a lançar superava seu nível e alcançava o auge dos 7 estrelas. Esse era o lado aterrorizante dos magos. Enquanto houvesse tempo suficiente e poder mágico suficiente, eles poderiam causar danos muito além de sua própria força. É claro que as consequências de lançar esses tipos de feitiços proibidos eram enormes danos ao próprio corpo. Rei de Chambord. Tome este primeiro ataque. A princesa mágica gritou com sua voz nítida, abraço da deusa da neve. Assim que ela terminou de falar, o som de uma tempestade de neve e forte vento ressoou na plataforma. Muitos barulhos de estalos também soaram como se pedras de gelo começassem a cair. A temperatura na plataforma diminuiu drasticamente, e até os ladrilhos de rocha dura no chão começaram a rachar. Nesse momento, a neve finalmente apareceu. Quando a princesa Cindy abriu o braço como se estivesse prestes a abraçar alguém, toda a neve no ar se organizou em uma enorme figura feminina. Esta enorme figura feminina feita de neve também abriu o braço e abraçou Fei. Assim que a figura tocou Fei, toda a neve se transformou em gelo prateado. Fei foi congelado diretamente neste gelo. Sob tal frieza, até mesmo os elementos mágicos na matriz mágica semelhante à cortina de água perderam sua agilidade. Todos na plateia ficaram surpresos. Sob as luzes da matriz de magia azul, todos viram o rei de Chambord dentro do gelo. Ele ainda estava em sua pose, onde seu punho cerrado estava ao lado de sua cintura, mas parecia que ele não podia mais se mexer. O rei de Chambord perdeu. Até mesmo os magos reais ao redor da plataforma ficaram chocados. Como magos, eles foram capazes de sentir o quão aterrorizante foi o ataque da princesa Cindy e o abraço da deusa da neve. O feitiço alcançou o auge dos 7 estrelas, e era óbvio que ele só foi lançado com sucesso por Cindy com a ajuda de sua varinha e alguns outros itens. Foi por causa deste poderoso feitiço proibido que as pessoas começaram a duvidar do rei de Chambord. Embora o nome O Punho do Céu Encoberto fosse ouvido em todo o Império, todos sabiam que ele deixou sua vantagem e permitiu que a princesa Cindy terminasse seu feitiço. Este poderia ser o fim do rei de Chambord. Estava estranhamente quieto fora da plataforma enquanto todos seguravam a respiração. Na plataforma, nenhuma alegria podia ser vista no rosto da princesa Cindy. Com as mãos na enorme varinha de batalha, ela acenou levemente enquanto continuava a recitar uma série de cantos estranhos que agradavam a orelha. Parecia o canto da deusa da neve, e muitas pessoas ficaram hipnotizadas com isso. Todos sabiam que ela estava preparando outro feitiço ainda mais poderoso. Nesse momento, o enorme gelo na plataforma brilhou, a luz era tão brilhante que parecia um incêndio na noite escura. Antes que as pessoas na plateia reagissem, um enorme barulho estrondoso soou quando pedaços de gelo quebrados voaram em todas as direções.
O que foi ainda mais espantoso foi que todos esses pedaços de gelo evaporaram no ar depois de viajar por alguns metros. No momento seguinte, a temperatura na plataforma voltou ao normal. Parecia que o gelo e a neve nunca estiveram lá antes. No centro da plataforma, o rei de Chambord estava parado em silêncio. Nenhuma mudança podia ser vista nele, pois não havia vestígios de gelo e neve. Seus cabelos negros tremulavam ao vento sem umidade, e parecia que a pessoa que estava congelada no gelo não era ele. Aquele abraço da deusa da neve, e era capaz de destruir um guerreiro no auge de 7 estrelas, mas nem sequer causou danos a uma única mecha de cabelo dele. Quão poderoso ele é! As pessoas na área VIP e os magos reais ao redor da plataforma ainda estavam chocadas. Eles viram muito mais informações, eles descobriram que o gelo e a neve que a princesa Cindy criou usando seu poder mágico foi completamente desmantelado pela força física do rei de Chambord. Quão poderosa e aterrorizante era a força física necessária antes de desmantelar as conexões entre cada um dos elementos mágicos. Afinal, se os laços e conexões entre os elementos mágicos fossem cortados, eles retornariam à sua forma mais pura e se dispersariam de volta ao ar. Enquanto olhavam para o homem que estava de pé da plataforma, todos os mestres guerreiros de Zenith sabiam que aquele homem não era alguém que eles pudessem desafiar. Eles haviam perdido a qualificação para desafiá-lo. Poderia a princesa Cindy, que nos trouxe muitos choques, continuar a nos chocar com seu segundo feitiço? Os fãs apaixonados da princesa Cindy esperavam que a deusa em seus corações pudesse recriar milagres. Segundo ataque. Sua voz ainda era nítida. A princesa mágica que estava flutuando no ar segurava a enorme varinha de batalha. Ela levantou-a acima da cabeça como uma espada, e o vestido preto flutuante acrescentou mais estética à sua imagem. Seu movimento foi lento, parecia que ela estava levantando uma montanha e não uma varinha. Beleza ardente das chamas. Anterior próximo. Hail the King capítulo 335. Você não pode ganhar. Quando a princesa Cindy gritou, os sons de fogo subitamente apareceram na plataforma. Ao mesmo tempo, o sangue deslizou lentamente pelos seus lábios. Sua pele branca contrastava com o sangue vermelho, e ela parecia mais frágil e ainda mais bonita naquele momento. A enorme varinha de batalha foi direcionada para baixo no ataque. Instantaneamente, uma enorme quantidade de poder indefensável saiu da varinha. Fogo! Feixe de fogo! Feixe de fogo espesso de incomodar os olhos. Como se ele rasgasse o espaço e não pertencesse a esse universo, ele saiu da ponta da varinha e disparou contra Fei rapidamente. O feixe de fogo espesso era muito brilhante e causou queimaduras nos olhos das pessoas. Ninguém esperava um feitiço de fogo tão poderoso da princesa Cindy. Ela só esteve mostrando e usando seus feitiços de gelo leves no passado, e ninguém pensou que ela também dominasse feitiços do outro lado do espectro. O fogo ardente parecia que ia destruir a terra, e o chão do estágio de teste da espada foi aquecido ao máximo. A luz do sol estava turva e nevoeiros brancos começaram a aparecer na plataforma. Esta cena só apareceria se a matriz mágica protetora da cortina de água estivesse prestes a entrar em colapso devido aos terríveis elementos mágicos do fogo. O rosto de Fei mudou de cor. Ele não sabia que essa garota poderia brincar com gelo e fogo. Aperte o punho, agarre a energia, concentre a energia e soque. Esta série de movimentos foi quase concluída em um segundo, e as pessoas na plateia só puderam ver uma série de imagens desfocadas. Os próprios movimentos eram esteticamente agradáveis, e as pós-imagens pareciam uma lótus cristalina. Quando esse lótus floresceu, Fei deu um soco. Bum! A marca de punho cristalina que tinha uma chama transparente em torno dela se chocou contra o raio de fogo vermelho que estava vindo contra ele. Assim que se encontraram, o poder de fogo do feixe de fogo e a força física da marca de punho cristalina começaram a devorar um ao outro.
A vitória não se mostrou imediatamente. O fogo vermelho continuou a corroer em direção a Fei. Aos poucos, todo o braço direito de Fei foi coberto pelo feixe vermelho. Vermelho. Além disso, esse feixe vermelho foi gradualmente se movendo em direção a outras áreas do corpo de Fei. Princesa Cindy, por outro lado, mal conseguia manter sua posição. A enorme joia mágica na ponta da varinha era a fonte desse feixe de fogo, e o feixe de fogo continuava a sair como um laser. A única coisa preocupante era que o rosto dela estava extremamente pálido. Sob sua coroa de flores de prata, suores cobriam sua cabeça. Mais e mais sangue escorria pela beirada de sua boca. Depois que o sangue escorregou pelo longo e belo pescoço, deslizou em seu vestido preto. Ela ativou vigorosamente o poder mágico que estava além de seu controle, e ela recitou o feitiço que ela não tinha dominado. Embora ela tivesse a ajuda de itens mágicos, os danos ao seu próprio corpo não poderiam ser evitados. Atualmente, a princesa mágica também estava em uma condição terrível. Bun. Depois que isso continuou por mais 10 minutos, a expressão de Fei mudou quando ele balançou o braço direito. Fios de energia física transparente expandiram-se para fora como ondas, e o feixe de fogo grosso finalmente começou a gemer. Como se fosse uma cobra que teve o seu lugar sensível agarrado, ela começou a chorar e continuou a encolher de tamanho. Logo, todo o fogo no ar desapareceu. A manga branca da camisa de Fei e a pulseira preta de Fei estavam todas queimadas e viraram cinzas. A beleza ardente das chamas representou alguma ameaça a Fei. Afinal, a princesa Cindy correu o risco de se machucar para lançar esse feitiço que estava além de seu controle. Este feitiço estava no nível de 8 estrelas, e Fei não conseguiu desmantelá-lo quando ele estava em uma posição passiva. Fei suspeitava que a princesa mágica Cindy tinha um ou mais itens mágicos nela que a ajudaram, e ele suspeitou que havia pelo menos um item que estava no nível de rank subdivino. Caso contrário, um mago que estivesse no nível de 6 estrelas não conseguiria causar tanto dano acima de sua capacidade. Parecia que todos tinham seus próprios trunfos. Todo mundo era o protagonista em suas próprias vidas, todos tinham suas próprias oportunidades e orgulho. Depois de um breve momento de silêncio, gritos sem precedentes irromperam pela plataforma. Como um vulcão em erupção, trovões altos e tsunamis, os aplausos subiram ao céu e até mesmo ensurdeceram temporariamente algumas pessoas. Esta era a melhor partida que o público havia testemunhado até agora na competição. Não havia nada fantasioso ou enchimento de linguiça, houve apenas batalhas diretas. Esta era uma partida real, e os dois participantes demonstraram o que significava ser mestres. Mesmo as pessoas que não tinham poder podiam sentir as energias aterrorizantes da partida. Embora eles não pudessem dizer quão poderosas eram aquelas tempestades de neve, marcas de punho cristalinas e feixe de fogo espesso, suas almas subconscientemente adoravam os dois participantes. Mesmo que apenas um pouquinho de pressão tenha passado pelo feitiço mágico, suas almas tremiam. Todos os magos reais ao redor da plataforma não tiveram mais tempo de se surpreender. Eles tentaram o seu melhor para injetar mais e mais poder mágico na matriz, para que ela não falhasse. Caso contrário, se o poder dentro da matriz fosse vazado, mais da metade da plateia seria morta, e seria a maior tragédia na história de Zenith. Todos na área VIP se levantaram e encararam a partida de perto. Algumas pessoas ficaram surpresas, algumas pessoas ficaram alegres, algumas pessoas ficaram chocadas e algumas pessoas ficaram estupefatas. O rei de Chambord era muito significativo aos olhos das grandes forças. Mesmo que as grandes figuras influentes não gostassem do rei de Chambord, eles tinham que começar a ser mais cuidadosos ao lidar com o reino de Chambord. Muitas pessoas olharam novamente para Príncipe Sortudo Shevchenko. Desta vez, esse jovem não parecia mais calmo. Ele ficou chocado ao sentar-se lentamente em seu assento.
Ele não disse nada e ninguém pôde observar suas expressões enquanto abaixava a cabeça. Na plataforma, Princesa Mágica Cindy começou a tremer um pouco no ar. Seu rosto parecia ainda mais pálido, mas seus olhos ainda estavam brilhantes como sempre. Com determinação em seus olhos e um sorriso teimoso em seu rosto, parecia que essa garota tomou uma decisão trágica. Por um momento, Fei sentiu como se houvesse lágrimas nos olhos da garota, e ele sentiu que esta princesa era uma mariposa que estava prestes a voar em direção às chamas. O último ataque. Princesa Cindy limpou o sangue do canto da boca. Ela tirou uma faixa de seda branca do anel de armazenamento e amarrou o cabelo em um rabo de cavalo. Depois disso, ela pegou sua varinha e começou a cantar novamente usando sua voz nítida e deusa. Quando o canto soou, todos os elementos mágicos da plataforma começaram a surgir. Uma sensação aterrorizante começou a aparecer, e todos perceberam que a princesa Cindy estava preparando um feitiço que era mais poderoso do que os dois anteriores. Fei balançou a cabeça e disse: "Pare, você já está ferido." A única resposta à recomendação de Fei foi mais cânticos. Até mesmo os elementos mágicos do lado de fora do estágio de testes da espada avançaram agitados, e as pessoas na plateia sentiram como se os elementos mágicos fluíssem como água invisível. Parecia uma ilusão, mas parecia real também. Você vai morrer se continuar a usar feitiços proibidos. Fei franziu a testa e disse depois que ele sentiu a teimosia de seu oponente. O canto não parou, e a teimosia ainda estava escrita em todo o rosto da princesa Cindy. Uma quantidade assustadora de elementos mágicos cercou seu corpo, e esses elementos mágicos eram tão densos que criaram uma enorme tempestade de 10 metros ao redor dela. Enquanto o vento soprava em todas as direções, as pessoas na plateia caíam para trás como se fossem plantações em um campo com ventania. Por um momento, suspiros soaram em todas as direções. Por favor, pare. Fei balançou a cabeça levemente e instantaneamente apareceu na frente dessa princesa mágica. Aqueles poderosos elementos mágicos não conseguiam parar Fei, e a palma da mão de Fei já estava na testa da deusa N1. Até mesmo uma criança sabia o que significava ter um guerreiro ao lado de um mago. Se Fei movesse a mão, ele seria capaz de destruir a garota bonita, mas teimosa. As pessoas ao redor da plataforma começaram a gritar, especialmente o rei idoso e os jovens príncipes do reino Bula. Eles pareciam apavorados enquanto gritavam. No entanto, a princesa mágica ainda não parou de cantar. A vontade decisiva ainda podia ser vista em seus olhos, mas Fei viu um pouco de alívio em seu rosto teimoso. Parecia que ela achava que ficaria aliviada se Fei a matasse. Apesar de todos esses pensamentos, ela cantarolou vigorosamente o feitiço proibido que fez sua condição piorar à medida que mais sangue escorria de suas narinas e boca. Você não pode vencer. Volte e descanse. Fei bateu levemente a cabeça de Cindy, e a força foi suficiente para fazer essa princesa mágica desmaiar. Sem o apoio do poder mágico, seu corpo caiu do ar. Para evitar mais lesões, Fei estendeu a mão e manteve essa deusa no ponto 1 em seus braços. O rei de Chambord ganhou. Anterior próximo.